Fala, 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 rapaziada, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Você que está assistindo essa live, tem sentido dor no teu ombro para treinar? Tem sentido que teu ombro é o teu elo mais fraco para treinar? É onde tu se sente mais vulnerável, onde tu vê que tu não tem estabilidade, parece que falta força para manter os pesos em cima da cabeça? Então essa live é para você. E para você, treinador, também, que visualiza essa necessidade do teu aluno, tá? E quer conseguir ajudar ele de alguma maneira mais eficiente. Fechou? Se você está caindo de paraquedas, você não me conhece, eu me chamo Otávio Flores, sou fisioterapeuta e treinador de CrossFit de nível 2. E aqui com essa live eu quero te ensinar a como você pode resolver as tuas dores sem precisar parar de treinar, sem precisar parar de fazer aquilo que tu mais gosta, que é treinar. E essa live de hoje, o tema dela vai ser sobre ombro. A gente vai falar especificamente sobre ombro e eu vou te mostrar como você pode graduar a tua dor, entender como que a tua dor ela pode te ajudar nesse processo. E na verdade a gente vai entender que a dor ela é um sinalizador excelente para você poder manejar, né? E como você usa ela a teu favor. E a gente vai também trabalhar o que você vai fazer em cada fase. São 4 fases, eu vou te mostrar as 4 fases, o que você precisa fazer em cada fase para que você consiga de verdade recuperar esse teu ombro sem precisar largar o treino. Fechou? Então assim, me conta aqui, aproveitar enquanto o pessoal está entrando, enquanto a live está sendo distribuída, me conta aqui se você é aluno ou se você é praticante de cross, se você treina o cross ou se você é treinador. E também me conta se você já é aluno ou do Path Rehab ou se você está na liga comigo, para eu poder saber. E se você estiver assistindo essa live gravada, tá? Você pode comentar, fazer seus comentários aqui para saber de onde você está me assistindo, eu quero saber de onde você é. Galera, também é o seguinte, no final eu vou abrir a live pra gente poder fazer perguntas. Eu vou responder algumas caixinhas que me mandaram lá nos stories. Todas as segundas-feiras a gente abre a caixinha, tanto segunda quanto terça. A gente abre a caixinha 0800 para vocês poderem fazer perguntas e eu responder aqui ao vivo. Mas eu também vou responder algumas do chat. Então, ou do chat ou dos comentários, você pode deixar na live depois que eu te respondo. Fechou? Ontem eu abri a caixinha de perguntas, onde eu fiz uma sequência para falar sobre dor no ombro e, cara, o número me assustou muito. Eu fiz uma pergunta para vocês sobre quem sente que o ombro incomoda depois do treino. E 70% das pessoas que responderam disseram que o ombro é um ponto que incomoda depois do treino. Me fala, você que está assistindo aí, me fala se você sente o ombro também, me conta aqui nos comentários, tá? E cara, o ombro, ele acaba parecendo ser uma estrutura que ela é feita para se machucar, porque todo mundo acaba sentindo o ombro durante o treino. Então você assimila que é normal você sentir o ombro treinando CrossFit, mas na verdade não é. O ombro, ele é a articulação que acaba sendo mais vulnerável nesse processo, mas ele não deveria ser algo que ficasse tão exposto, né? E isso normalmente ela acontece por alguns motivos, tá? Algumas questões sobre ego, sobre uma progressão errada de movimento ou até mesmo sobre estrutura ainda que não está pronta para determinados movimentos. Essa semana eu avaliei um aluno meu, o Diego, tá? Ele é um cara do meu tamanho, assim, ele tem seus 90, e a gente fez a avaliação dele porque ele começou com um incômodo bilateral, então um incômodo dos 2 ombros, tá? É muito mais raro isso acontecer, não é um caso comum, é muito mais raro. E nesse processo de avaliação a gente identificou alguns fatores, né? Mas essa dor dele começou quando? No Murphy. O relato dele foi que ele começou a sentir os ombros justamente depois do Murphy. E o Murphy, para quem não sabe, é um treino muito clássico de final de ano aqui no Brasil, onde a gente faz uma milha de corrida, 100 pull-ups, 200 push-ups e 310 squats e uma milha de corrida de novo. Então tu tem um volume muito alto de puxada e empurrada, que são estruturas que, se você não está pronto ainda para essa demanda, acaba sendo muito tijado. E ele foi pro treino, ele fez o treino inteiro, foi um sucesso, ele conseguiu completar. Mas o aumento, ele pensa assim, ele veio num nível de fazer pull-ups muito basal, e aí de repente ele tem um aumento abrupto. E aí essa musculatura
ela não sustenta aquilo. E tá tudo bem, a tendência é isso melhorar, mas ele não parou. Então ele começa sempre a ondular nesse processo de recuperação e ele vai cronificando isso. Então ele já está mais ou menos uns 6 meses lidando nesse vai e volta, né? Então ele parou de treinar uns dias, aí ele fez algumas adaptaçõezinhas aqui, meio que ele foi tentando levar da melhor maneira possível. E aí ele chegou essa semana para a gente poder trocar essa ideia, porque, de novo, lesionar faz parte de estar em movimento. Você corre risco de se lesionar, não é porque são os meus alunos que eles não se machucam, muito pelo contrário, meus alunos também se machucam. O ponto é como que eu lido com isso. Então eu, treinador, então você que é treinador e está me assistindo, como que você vai fazer esse cara continuar treinando contigo e não te abandonar? E para você que é aluno, como que o teu treinador vai gerenciar você mesmo com dor, para que você consiga ter um treino que te estimule, que te mantenha ativo. Então é isso que eu quero trazer com essa live para vocês hoje, tá? E aí a gente fez essa avaliação dele, a gente encontrou alguns déficits de rotação de ombro. Então a dificuldade de rotações de ombro são fatores que são fatores de risco para dor no ombro, uma fraqueza de escápula, um déficit de mobilidade de coluna torácica. Então a gente foi juntando esses elos, né, para que ele pudesse melhorar. E aí a gente vai fazer um trabalho específico para isso. Mas você não precisa parar efetivamente de treinar, que vai ser o caso dele. Ele não vai parar efetivamente de treinar. Ele vai fazer os ajustes necessários dentro do treino dele para que ele consiga continuar treinando, continuar tendo todos os benefícios do treino. Porque a coisa que mais dói nessa hora é que você luta tanto para conquistar o teu físico, a tua performance, tu consegue ter uma progressão tão boa no CrossFit, uma sensação de melhora tão forte, e aí de repente tu se machuca e o teu maior medo é tu perder tudo aquilo que tu conquistou. Então é importante que você não pare de treinar, é importante que você ajuste os treinos para que você mantenha e sempre consiga manter aquela tua melhora. Porque se tu for pensar numa linha do tempo, o tempo que tu tem de uma lesão é muito pequeno quando tu relaciona toda a tua jornada de treino. Então isso passa, tá? E fica comigo que eu vou te mostrar hoje como você vai fazer isso. Fechou? Então, primeira coisa que você precisa saber, tá? Toma água, galera. Tomar água é importante. Já tô sem voz. Hoje treinaço de burpee aqui. E ó, berraceira a aula inteira, então já tô sem voz. Se me falhar a voz, peço desculpas. Então, galera, se hidrate. Olha só. Primeira coisa que você precisa entender. Como que você maneja a tua dor, tá? Você precisa entender que a tua dor ela é uma sinalização do teu corpo. O teu cérebro entende a dor como uma sinalização, tá? Para te mostrar que algo naquela região não está legal, tá? Então você precisa graduar a tua dor, porque a dor é uma experiência que você sente e é uma experiência única sua, assim como ninguém vai saber o gosto que o feijão tem para mim, o feijão tem para você. A experiência também ela é individual. Então a dor ela é uma experiência sua, só você sente a sua dor. E é difícil para você quantificar o quanto dói. É difícil para você falar para outra pessoa como que dói. Então você precisa saber graduar a tua dor de 0 a 10. Tu vai graduar a tua dor de 0, onde é nada, e 10, a maior dor que já teve na tua vida. Normalmente pra mulher é dor no parto, pedra no rim. Pra homem pode ser uma gripe, um chute no saco. São coisas que marcam a dor do homem, tá? Então você vai graduar a tua dor de 0, nada, e 10, a maior dor que já teve na tua vida. Tu vai graduar a tua dor desse tamanho, e se a tua dor ela tiver entre 0, tá? Ou entre 1 e 3, ela é uma dor leve. Dores entre 4, 5, 6 são dores moderadas. E entre 7, 8, 9 e 10 são dores graves. Sempre que a dor estiver entre leve e moderada, são dores que a gente consegue manejar de uma maneira tranquila no cross. Dores graves, elas precisam ter um auxílio médico para que você possa manejar essa dor. Então talvez você precise entrar com medicamentos para controle dessa dor, mas todas elas você consegue continuar treinando, tá? Então, quando a tua dor ela for uma dor leve, isso quer dizer para ti o quê? Que você não precisa
trocar aquele movimento, tá? Você só vai manejar a quantidade de carga, a quantidade de repetições, tá? Quando a gente fala de carga, na ginástica a gente está falando de peso corporal, no levantamento a gente está falando de anilhas. Então na ginástica tu vai precisar diminuir a quantidade de repetições, você vai precisar diminuir o teu peso corporal para que a tua dor fique uma dor leve. Então você não precisa mexer nada ali, você mantém. Se ela começar a aumentar para um 4, 5, uma dor moderada, você vai precisar fazer ajustes no teu treino. Ajustes de ângulo, então vai ter que diminuir o ângulo do movimento, vai ter que diminuir a carga, vai ter que diminuir o padrão. Mas você vai tentar fazer ajustes no teu movimento, você não precisa parar de fazer ele. Então, por exemplo, snatches. Eu sinto dor no meu ombro para fazer snatches com 40 quilos. Então, cara, se a minha dor com 40 quilos é uma dor 2, então, cara, eu posso manter esse movimento, eu não progrido a carga, eu mantenho ele, porque é uma dor leve. Se a minha dor, não, fiz snatch com 40, ela me deu uma dor leve. Mas eu fui pro 50, porque eu sou teimoso, eu achei que ia dar certo. E eu fui pro 50, quando eu fui pro 50, opa, uma dor 5. Uma dor 5, como eu falei, ela é um sinalizador. E ela tá te falando assim, cara, esse não é o caminho. Então você precisa diminuir a carga. Percebe que você não precisa parar de fazer snatches. Você só precisa ajustar a carga que você está usando. E se você tiver uma dor 7 quando você fez o snatch, aí nesse caso, uma dor 7 é uma dor grave, tá? E você vai precisar, primeiro, trocar o padrão completo de movimento. Você não deve, naquele momento, executar um snatch de 40 quilos. Ponto. Você precisa trocar. Talvez você vai fazer clean, talvez você vai fazer dumbbell snatch, que às vezes não incomoda, talvez você vai fazer swing de kettlebell, você vai trocar o padrão de movimento. E aí você vai se comunicar com o teu treinador e vai trabalhar junto com o médico ortopedista para ele poder te guiar nesse processo, nessa jornada, certo? Então são esses 3 pontos que você precisa saber. Dores leves, de 0 a 3. Dores moderadas, de 4 a 6. E dores graves, de 7 a 10. Sempre gradua a tua dor assim e aí você vai começar a ter um norte de onde para onde você pode ir. Fechou? Mas, Otávio, eu não tenho dor para fazer snatches, eu tenho dor para fazer ginástica. Meu ombro, ele é uma polenta e ele não aguenta fazer snatches. Ele aguenta fazer snatches, mas pra ginástica é um sofrimento sem fim. Então, você precisa fragmentar, tá? E entender que o processo de recuperação ele acontece em fases, tá? Então, eu vou te explicar agora o que você precisa fazer em cada fase. São 4 etapas dentro desse processo de recuperação. Isso para você continuar melhorando o teu ombro sem precisar parar de treinar. Lembra, isso aqui tudo que eu tô falando é para que você possa continuar treinando, tá? Treinando o que você pode treinar e recuperando o que você precisa recuperar. Fechado? Então na primeira fase, a fase 1, o objetivo principal dessa fase é redução da dor. Bom, por que isso é importante? Porque se eu não reduzo a dor, porque a gente está olhando só para o contexto cross, mas a dor ela não afeta só o cross, só o teu treino, ela afeta o teu dia a dia, ela afeta o teu trabalho, ela afeta o cuidado da tua família, ela afeta os teus momentos de lazer. Então é importante que a tua dor ela consiga reduzir para que você volte a ter prazer de treinar, que você volte a não sentir dor para dormir, que você volte a não sentir dor nos momentos com a tua família. Sacou? Então você precisa, na primeira fase, reduzir a dor. Então vamos lá, Otávio, estou com dor no ombro. Ó, vou me pendurar toda vez que eu faço keep pull-up. Meu ombro, cara, não dá. Dói bem aqui assim, ó. Na lateral, eu sinto uma dor na lateral do meu ombro. Às vezes ela é aqui na frente. Tu aperta assim, ó. Tu sente que ele dói aqui, mas tu aperta e tu não consegue achar. Então olha só. Fase 1, você precisa melhorar essa dor. Como é que você vai fazer? Então você, nessa primeira etapa, a gente ajusta o padrão de movimento para um padrão de movimento que ele te gere o menor dor possível. Então qual que seria o exercício que tu ajustaria agora para a melhor dor possível? Eu trabalho com os meus alunos a remada curvada. Então você vai trabalhar com 2 dumbbells, tá? Aqui eu tenho 2 dumbbells. E você vai trabalhar, no lugar de fazer pull-ups, você vai trabalhar remada curvada. Otávio, por que é isso? Porque o objetivo é que você troque o movimento, mas que você não troque o padrão daquele movimento. O movimento de pull-up é uma puxada.
Então eu preciso preservar a puxada. E o erro mais comum que acontece nessas horas é, eu sinto dor para puxar, então eu vou trocar para um push-ups. Então eu quero trocar um pull-up para um push-ups. Percebe que um pull-up eu puxo, no push-ups eu empurro. Não vai sentir essa troca, fechado? Então guarda isso pra ti. Jamais, em hipótese alguma, você vai trocar push-ups, pull-ups por push-ups, ok? Então, fase 1, meu objetivo é reduzir a dor. Opção que você tem, troca por remada curvada. Você vai trabalhar num ângulo onde o teu braço não vai para cima da cabeça, a puxada ela vai acontecer sempre que o teu braço é 90 graus e tu vai conseguir trabalhar a força de dorsal e a tua força de bíceps. Tu vai ganhar os dois num movimento só, além do estímulo e da força de blindar a tua lombar e todo esse contexto. Eu nem vou entrar nesse mérito agora, tá? Então, primeiro ponto da fase 1, você quer reduzir a dor, ponto. Essa fase ela vai levar o tempo que for necessário para que você reduza a dor. Otávio, eu sempre vou fazer remadas curvadas? Não. Você pode fazer remada na argola, você pode fazer remada australiana, você pode fazer qualquer outra variação de puxadas que não te gerem dor acima desse nível que a gente está falando. Fechou? Então você vai fazer esses ajustes necessários. Beleza? Otávio, beleza, show. A minha dor reduziu, eu não estou sentindo mais nada. Você precisa de alguma coisa, Gu? Quer pegar o carregador? Pega ali. Então, você conseguiu melhorar isso. Você passou dessa fase, show de bola. Fase 2, meu amigo, fase 2. O que você precisa fazer na fase 2? Qual que é o objetivo? A fase 2, o nosso objetivo é recuperar a função. O que eu quero dizer com recuperar a função? A função de um movimento é puxar acima da cabeça, um pull-up. Ele é puxar acima da cabeça. Eu não tinha essa função porque essa função me doía, tá? Então agora eu quero recuperar. Agora eu já reduzi a dor, estou muito menos sensível. Normalmente essa fase leva de 3 semanas a 4 semanas, vai depender do teu problema, tá? Então fase 1 leva de 3 a 4 semanas e todas elas levam mais ou menos esse mesmo tempo. Reduzir a dor, vou para recuperar a minha função motora. O que eu estava fazendo? Puxadas, então eu vou também. O que eu gosto de trabalhar com os meus alunos? A isometria da puxada vertical. Então olha só. Aqui eu vou botar uma barra no rack, tá? Porque o movimento que a gente vai fazer é a de puxada. Então eu quero trabalhar o quê? A força de puxada. Eu, com o apoio dos pés no chão, eu consigo dominar. E lembra que eu falei para vocês que a ideia é que você consiga fazer ajustes no teu movimento para que você reduza a dor. Então, o pé no chão, na ginástica, quando ele fala de ginástica, o teu peso corporal é o peso do movimento. Então, se eu pendurar aqui na barra e eu peso 100 quilos, a partir desse momento, o peso do meu pull-up, a carga do meu pull-up é 100 quilos. Então, eu preciso achar estratégias para reduzir o meu peso, tá? Então, trabalhar com o pé no chão é fundamental, porque eu consigo usar a força das minhas pernas para ajustar e ajudar o meu movimento. Mas nesse padrão aqui, eu vou começar, primeiro, trabalhando a isometria nessa posição. Então, eu marco o queixo em cima da barra, cotovelo embaixo da barra. Pensa que eu estou fazendo um pull-up pendurado. E aqui agora, ó, eu vou aliviando o peso na minha perna. Quanto menos força eu fizer na perna, daqui a pouco vocês vão perceber que, se aparecer aí no vídeo, vocês vão perceber que está parecendo uma batedeira aqui. Não é frio, é força. Estou fazendo muita força para me manter aqui. Começo a expor meu corpo aqui. Consegui trabalhar a série de isometria, não tive dor, show de bola. Agora eu vou começar a trabalhar as séries em fase excêntrica, fase de descida. E aí agora eu venho controlando a minha descida até eu conseguir esticar meu braço completo. E aí eu uso a minha força de perna para me ajudar a subir. E aí agora eu venho de novo controlando a minha descida. Essa é uma das formas que você tem de trabalhar uma puxada vertical sem necessariamente fazer o movimento pendurado e com o teu peso corporal. Tá? Então você tem essas possibilidades. Isso vai te ajudar muito a começar a expor a função daquele movimento. Tá? Então a fase 1, redução da dor. Fase 2, começar a se expor e ganhar a função daquele movimento. Fase 3, agora então eu consegui melhorar o meu padrão, agora eu consigo começar a me pendurar de uma maneira melhor e mais eficiente. Não sinto mais tanta dor como eu sentia antes. A minha dor já melhorou muito. E normalmente quando eu chego nessa fase eu começo a entrar num limbo, que é o quê? Parece que fazer esse exercício aqui é muito fácil. E aí eu quero muito ficar pendurado, eu quero muito ganhar. Eu entro num limbo, que é quando a minha dor passa, mas a minha função ainda não está forte. Então agora a gente entra na fase 3, que é o quê? Começar a se expor no movimento completo, no movimento que eu quero fazer.
Então, o movimento que a gente está construindo hoje é o pull-up. Então, olha só. A partir desse momento, o que eu falei para vocês? Eu preciso perder peso corporal. Eu preciso ficar mais leve para me expor ao movimento. Show? Então, para eu me expor a um pull-up e eu ficar mais leve, esse cara é o teu melhor amigo. Se você não sabe usar um elástico, você está perdendo seu tempo. Você precisa aprender a usar esse cara aqui é fundamental. Por que, Otávio? Porque dentro da ginástica, como eu falei, é tudo sobre peso corporal. E o elástico é maravilhoso para te deixar mais leve. Ponto. Tá? Então, o que eu quero aqui? Eu quero começar a me expor pendurado. Fase 3. Quero começar a me expor pendurado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Ganhar função pendurado. Então, agora eu uso o elástico para que eu fique mais leve. E aí, eu vou começar a me expor. A tentar ficar em suspensão e hold. Otávio, eu consegui ficar em suspensão e hold, show de bola. Agora eu vou para a segunda etapa, trabalhar só a função do meu ombro. Só ganhando, ó, a puxada de escápula. Bum. 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 Otávio, eu consegui fazer isso sem dor. Agora eu vou construir o meu pull-up restrito. Certo? E aí agora eu preciso ganhar essa puxada. Eu construí essa puxada na fase 2. Quando eu trabalhei a fase 2 com força, eu construí essa fase agora. Eu ganhei esse movimento na fase 2. Então eu construí ele e eu trouxe ele agora para mim. E aí eu vou começar a me expor no movimento de força. É aqui que eu vou ganhar força, nessa etapa que eu vou ganhar força suficiente para eu progredir para a fase 4. E aí na fase 4 agora eu vou me expor ao movimento complexo. Então olha só, fase 1, tiro a dor. Fase 2, começo a me expor a um movimento mais básico. Fase 3, me exponho ao movimento complexo. Fase 4, volto a fazer o movimento complexo. Percebe que eu não precisei parar de treinar em nenhum momento, eu só fui trocando, pô. A coisa é simples. E aí eu posso começar com o elástico exatamente para eu poder começar a me expor. E aí eu vou começar a trabalhar na fase 4, agora, os keepings. Beleza, fiz keepings, não doeu? Vou trazer agora o meu keeping pull-up. Beleza, consegui fazer keeping pull-ups com o elástico preto. Foi a minha primeira vitória. Agora eu vou para a minha segunda vitória fazer com o elástico mais fino. E aí minha terceira vitória com o elástico mais fino. Até eu chegar na minha quarta e última vitória, que é não fazer sem elástico. Então tu percebe que eu não parei de treinar em nenhum momento. Em nenhum momento você precisa parar de treinar para se recuperar de uma lesão. Você vai fazer todo o processo que você precisa. Porque o treino é thrusters com pull-ups, uma Fran 21, 15 e 9, thrusters com pull-up. Você vai deixar de treinar nesse dia? Porque você não consegue fazer pull-up e você não treina. Cara, você vai adaptar o pull-up porque você consegue fazer e vai meter o louco no thruster, pô. E aí você vai ter a sensação do treino, você vai ter a experiência de treinar com a galera. É chato? É. Não vou dizer pra ti que não é. Mas melhora, funciona, dá certo e você não deixa de treinar. Você não vai perder tudo aquilo que você conquistou. Você continua evoluindo. Fechado? E isso é a parte mais importante. E aqui entram os principais erros que vocês cometem. É querer parar de treinar, que foi o que o Digão fez no começo. A história que eu contei do Diego. Ele tentou parar de treinar, ele ficou uma semana sem. E é lógico que vai melhorar. Olha só, raciocina comigo. Funciona? É lógico que funciona. Por quê? Pisei no espinho, não pisei mais no chão. Cara, se aquele espinho tá no teu pé, botou o pé pra cima, e até infeccionar aquilo lá, tu não vai sentir mais. A tendência é que teu corpo, teu cérebro ignora aquele sinal. Então ele não dói mais. Só que a hora que tu pisar no chão de novo, o espinho ainda tá lá. Então o mesmo acontece. Sinto dor para fazer pull-up, aí eu pego simplesmente, não faço mais nada de pull-up. Eu adapto o pull-up para remada na argola, não faço mais nada. Adaptei, não me penduro mais de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não posso mais fazer. Aí beleza, tua dor melhora. Aí a primeira vez que tu volta a fazer pull-up, tu resolve voltar igual tu era antes, como se tu fosse o atleta do games antes. Tu já não tinha um pull-up bom antes, aí resolve achar que ficou 2 semanas parado e o negócio vai se transformar. E aí a dor volta. Aí tu para de novo, aí a dor volta, aí assim tu fica, e tu fica cronificando, e aí cada vez tu leva mais tempo para resolver teu problema, entendeu? Então o primeiro erro que tu comete é
parar de treinar. O segundo erro é achar que fazer um trabalho com anti-inflamatório e só o anti-inflamatório, só tomar medicamento, vai resolver. O anti-inflamatório, ele é uma ferramenta para poder te aliviar a dor e você poder resolver o teu problema. Entende? O anti-inflamatório, ele vai te ajudar a reduzir a tua percepção de dor, ele vai te ajudar a diminuir a inflamação no lugar, que essa é a função do anti-inflamatório. E aí você vai ter tempo, você vai ter menos dor, você vai ter vontade para poder fazer o processo de recuperação. Então o anti-inflamatório ele deve ser um aliado, mas ele não é a solução do teu problema. E o terceiro e último erro é não ter uma progressão de adaptação. Tu imagina você começar a adaptação, lembra que a gente falou que a primeira fase é você trabalhar um padrão de movimento que não doa? Todo mundo acerta aqui, porque daí tu pega e tu troca o pull-up por remada na argola. Mais clássico. E aí, realmente, tu trocou o padrão por um padrão de puxada, que aqui no caso é uma puxada horizontal. Pensa que essa puxada da remada na argola é a mesma puxada da remada curvada. É a mesma coisa, tá? Então, você precisa dar sequência para essa progressão. Então, a fase 1 você conclui. Só que daí você quer sair da fase 1 para a fase 4. Tu percebe que você pula todo esse meio, que é fundamental para que você construa a estrutura e chegue no movimento complexo, com muito mais segurança, sacou? Então você precisa ter essas fases para que dê certo, ok? Então assim, ó, para você que tá me acompanhando aqui na live, tá? Se você tá sentindo dor, se você tá sentindo insegurança, se teu ombro tá te incomodando, tudo isso que eu te falei agora faz parte do método Path Rehab. Esses exercícios que eu passei, eles estão dentro do Path Rehab. O Path Rehab é um programa de reabilitação online focado exatamente para quem está pronto para poder resolver a sua dor sem precisar parar de treinar. Essas 4 fases, elas são bem claras e bem distribuídas dentro do Path Rehab. É um protocolo de treino completo de 12 semanas, onde a cada 3 semanas você tem uma fase. Você vai ter dentro desse protocolo também um processo de autoavaliação para você poder entender quais são os teus pontos fortes e fracos, onde você precisa trabalhar a mobilidade, onde você precisa trabalhar a estabilidade. Você vai ter uma noção completa do teu corpo. Depois você vai ter o Path Red Flags, que é para você identificar se a dor que tu está sentindo ela é algo mais grave ou não. Ela precisa ter um auxílio médico ou não, porque realmente existem alguns sintomas que você pode estar sentindo que fazem parte de sintomas de doenças mais graves, por exemplo, como um câncer. Então é importante que você consiga identificar isso quanto antes. Então o Path Red Flag é exatamente para fazer esse filtro, para poder te direcionar de uma maneira ideal. E se você caiu no Path Rehab e você tem uma bandeira vermelha, a gente vai te encaminhar para um ortopedista, não vai te encaminhar para o médico, porque lá é o lugar que você precisa e depois você retorna para cá. Então o Path Rehab ele vai te dar esse norte, essa segurança, para que você possa continuar e resolver o que você precisa resolver, tratar o que você precisa tratar, fortalecer o que você precisa fortalecer, sem precisar parar de treinar, certo? Então, se você está procurando resolver essa tua dor, se você está procurando treinar sem medo, e se você está procurando também prevenir que essa lesão aconteça, o Path Rehab também vai te ajudar. Porque o protocolo ele continua, e essa estrutura de trabalhar as forças, desenvolver as bases, elas vão te ajudar a treinar, a trabalhar elos que talvez estejam deficitários no teu processo. Então é fundamental também para a prevenção de lesão. Fechou? Então você tem o Path Rehab, e se você quiser conhecer um pouquinho mais, é só comentar para mim aqui, quero, que eu vou te mandar o link no direct. E se você que é treinador, quer entender um pouco melhor esse raciocínio que eu criei aqui, quer conseguir pegar o link das coisas e conseguir montar uma linha de raciocínio mais clara na tua cabeça, para que você consiga guiar o teu aluno de uma maneira mais clara, comenta para mim, liga aqui que eu vou te enviar o link da Liga dos Treinadores, que é um encontro semanal onde eu faço com treinadores para poder ensinar eles a como vocês podem reduzir a chance de lesão dos seus alunos em 50%. Fechou? Então, galerinha, agora eu vou abrir para perguntas. Eu vi que mandaram umas mensagens aqui antes. Deixa eu ver o que mandaram aqui mais cedinho. O Ricardo falou que é praticante de cross, começou o Path Rehab ontem, fiz o treino B da fase 1 hoje. Que massa, Ricardo, seja bem-vindo. Patrícia Pacheco, conheci o Pergunte eu fiz no CrossFit Insano e sua trajetória nesse esporte é admirável. Fui aluna dele na Sinistro também e seu trabalho é formidável. Agora acompanho as suas orientações aqui no Insta. Que massa, Paty. Ei, Tita,
Ei, que saudade de você, hein? Aparece um dia aqui na 047 para poder fazer um treino. Vai ser um prazer te atender. Fechou? Saudade de você. Galerinha, vamos lá. Alexandre, adquiri o Path Rehab, melhor coisa que fiz. Fui burro de não ter adquirido antes. Cara, o Path Rehab é sensacional. Não é por nada, não é porque fui eu que fiz. Mas, cara, ele é focado realmente para pessoas que querem continuar treinando. Isso aí era uma necessidade absurda que a gente tinha, que eu via com os meus alunos. Eles queriam continuar treinando, não conseguiam. Então, é importantíssimo que as pessoas tenham acesso a isso. Tá? Então, o valor é irrisório quase. Tá? Então, vale a pena mesmo. E também, se você quiser, o Path Rehab ele tem programas não só para ombro, mas tem também para joelho e para lombar. E você pode adquirir o pacote completo para você fazer um fortalecimento completo se você quiser. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu recebi pelo meu Instagram. Tá? Então eu vou ler aqui. A primeira pergunta foi da Tassi Amara, ou sei lá se é Tassi Amara ou se é Tássia Mara, não sei. Mas Tássia. Vamos aí, Tássia. Sinto dor nos ginásticos, o que pode ser? Provavelmente o tema era ombro, ela mandou a caixinha de ombro, então eu imagino que seja de ombro, né? Então sente dor nas ginásticas para fazer ombro. O que acontece? Provavelmente o que você sente é o teu corpo te dando sinal de que o movimento que você está tentando construir, você ainda não tem estrutura para fazer. Se eu não tenho força, por exemplo, para fazer um strict pull-up, tá? Se eu não tenho força ainda para fazer um strict pull-up, eu não deveria estar brigando para fazer um keeping pull-up sem elástico. Por quê? Porque senão eu estou tentando botar um movimento que é muito mais complexo. Pensa que o movimento do keeping, o balanço que você cria, ele serve exatamente para te gerar energia, tu conseguir transferir para o quadril. Então o que você quer fazer? Você quer pegar o quadril para te jogar para cima e aí depois você vai fazer a puxada. Seria a mesma ideia que fazer um jumping pull-up, onde eu uso a minha perna para pular, e aí eu consigo fazer a puxada. É muito mais leve se eu aprendo a usar minha perna e meu quadril para fazer a puxada. E aí eu tenho um movimento que eu consigo, quando eu jogo meu quadril ele me deixa mais leve e aí sim eu consigo puxar. Só que o quadril vai te jogar umas 20 vezes para cima e tu não tem força para fazer uma repetição. Não vai dar certo. Tu entendeu? O raciocínio é esse. Não vai dar certo. Por quê? Porque tu não tem força para fazer uma repetição de força. Tu não consegue fazer na força. E aí a hora que tu começa a jogar um volume muito alto, porque o quadril vai conseguir te dar esse volume mais alto de repetições, ele vai conseguir permitir que tu faça 5, 10, 15 repetições de pull-up, sem largar da barra, mas tu não tem força para fazer uma. E aí que a cagada acontece. Então, se você sente dor no ombro da ginástica, é importante que você trabalhe força. Força, muita força. Então, é para fazer toast to bar, trabalha a força de toast to bar. É para fazer pull-up, trabalha a força de pull-up. Sempre trabalha a força. E esquece o butterfly. Tá? Esquece o butterfly é a última coisa que você precisa aprender a fazer. Lembra que o CrossFit ele é para desenvolver função, deixar o corpo mais inteligente, muito mais funcional. E keeping, constrói com keeping para você fazer um bar muscle up. Então você começa com o keeping pull-up, vai pro keeping chest to bar e chega no bar muscle up. E aí depois você vai aprender o butterfly. Fechou? Dor no ombro pode ser fraqueza no peitoral? Cara, dificilmente. Mas, por exemplo, o meu caso. Pessoas que são mais altas, tá, que é o meu caso, ou algumas mulheres que tiveram uma infância com muito bullying, por causa do seio, querem esconder, existe um encurtamento do peitoral, que quando o meu peitoral encurta, ele projeta o meu ombro para frente. Só que para o meu ombro vir para frente, a minha escápula, ela também tem que vir. E isso causa o quê? Uma fraqueza na musculatura de meio de costas. Porque para mim, pro meu ombro puxar o meu peito, pro meu peito puxar o meu ombro para frente, a musculatura das minhas costas tem que ceder. Funciona igual o bíceps. Para eu poder puxar o meu bíceps, o meu tríceps aqui atrás ele tem que ceder. Se o meu tríceps contrair o meu tríceps também, ninguém cede e o movimento não acontece. Então, para que o meu ombro consiga vir para frente por causa desse encurtamento, a minha musculatura de costas tem que ceder. E aí o que acontece? Quando ela cede, ela fica mais fraca, se ela fica mais fraca, ela não estabiliza, e aí sim eu gero um problema. Tá? Então, o peitoral fraco, provavelmente não. Mas o peitoral encurtado gera uma sequência de encadeia que vai influenciar na mecânica do teu ombro e que vai sim ser um fator de risco para dor. De novo, são fatores de risco, não quer dizer que você vai ter dor por ter um encurtamento. Você vai ver que existem milhões de pessoas que têm várias alterações e elas não têm dor. Exatamente porque a dor ela é multifatorial, ela não é algo matemático, né, fechado. Então, existem várias coisas que podem acontecer e incentivar aí. Fechou?
Tendinite de subescapular e bursite. Devo evitar movimentos ginásticos? É a pergunta da Tamara Personal 2024. Então, Tamara Personal 2024. A sua pergunta é muito boa, tá? Tendinite subescapular e bursite. Devo evitar movimentos ginásticos? Não, você não deve evitar movimentos ginásticos, porque o conceito que tu está levantando aqui, talvez ele seja um pouco equivocado. Movimentos ginásticos são movimentos para a metodologia CrossFit, movimentos ginásticos são movimentos de peso corporal, assim como movimentos de calistenia. São movimentos ginásticos, eles entram todos nessa questão. Tá? Movimentos ginásticos são movimentos de peso corporal. Por exemplo, o air squat é um movimento de ginástica. Ele não é um movimento de peso, é um movimento de ginástica. Ele é de peso corporal. Assim como um pull-up. Então, você está com tendinite no ombro, você precisa evitar um air squat? Não, você não precisa evitar. Você precisa evitar um box jump, que é um movimento de ginástica? Não, você não precisa evitar. Sacou? Agora, você precisa evitar os movimentos suspensos? Depende da fase que você está. Você precisa se expor gradativamente aos movimentos. Você precisa entender primeiro por que essas tendinites apareceram, para depois compreender o que você precisa ajustar. Tá? Não é simplesmente tirar a ginástica, porque se eu simplesmente tiro a ginástica, eu continuo sem entender o que está acontecendo. E existem muitos casos, tá, onde não é só a ginástica o problema. Talvez o levantamento também esteja envolvido. O subescapular, tá? Subescapular, ele é um músculo que fica aqui na parte de dentro da tua escápula, tá? Ele fica mais ou menos aqui, e ele é responsável pela rotação interna do teu ombro. Tá? Normalmente, onde você sente ele? Quando você vai fazer overhead squat, que você gira ele interno, ou quando você está na posição de arc, ele também pode incomodar um pouco. Tá? Então aí a gente tem que compreender da onde que essa inflamação do subescapular veio, por que ele está trazendo a bursa junto, né? Por que inflamou a bursa junto, compreender esse contexto e aí fazer o processo de evolução das 4 fases que eu expliquei aqui na live. E aí, última pergunta, se você tiver alguma pergunta, você que está assistindo, não esquece de deixar aqui que eu já respondo. Céu Brindes mandou a pergunta seguinte: sinto dor na escápula, má postura de um emprego, voltei para o cross e estou com muitas dores. Oh meu God, o que acontece? Tá? Vamos lá, isso aqui vai ficar claro, eu quero que fique salvo nessa live maravilhosa, você está assistindo e que você propague essa informação para o mundo. Não existe má postura. De novo, olha para mim, olha aqui, ó. Não existe má postura, ponto. Não existe. Não existe postura ideal. É aquela coisa assim, ó. Robô. A postura ideal é a postura que você se sente confortável e a próxima. O que isso quer dizer? Que a postura ideal, ela está envolvida com você trocar de posturas durante o dia. O teu corpo ele foi feito para se movimentar. Ele foi feito para ser exposto em vários ângulos, ele foi feito para você dobrar a coluna, ele foi feito para você botar o braço para cima, você foi feito para se movimentar, então não existe postura ideal e trabalhar nessa posição aqui, ó, é confortável pra cacete, cara. Então é normal que você sente ali. O ponto é, se você passar 4 horas seguidas nessa posição, você vai se sentir incômodo, assim como se você passar 4 horas ereto, também vai te incomodar. Então a melhor postura é a próxima. Então que você troque de postura, o que os estudos mostram? Que você troque de postura a cada 10 minutos, que você dê uma caminhada a cada 40 minutos, dá uma movimentada, bota o corpo em movimento. O problema é que esse trabalho dentro do escritório, ele mina o cara de fazer isso. Então você fica preso. E aí às vezes você entra num looping e você trabalha por 3, 4, 5 horas seguidas e não pensa nisso, não para para tomar água, não vai no banheiro, e aí você fica nesse looping. E aí parece que a postura que está errada. Aí tu começa com uma dor no meio das escápulas, porque tu tá tudo assim, ó. Agora imagina, se tu troca de posição, se tu muda a posição da cadeira, se tu troca, se durante o teu dia tu adiciona exercícios de ginástica laboral, exercícios simples de alongamento. Durante a tua jornada de trabalho, tu vai se alongando. Cara, tu não precisa mais do que 10 minutos para isso. Fechou? Então, de novo, não existe má postura, tira isso da tua cabeça, tá? Não, ignora isso, não existe. Troca de postura durante o dia, faz alguns ajustes ali na tua cadeira, uma hora mais alto, uma hora mais baixo, se expõe, cara, caminha, principalmente você que trabalha de home office, vai caminhar, pega uma xícara de café, dá uma voltinha dentro de casa, isso te ajuda a espairecer um pouco, pensar um pouco em outras coisas, melhorar as ideias, oxigênio o cérebro, né? E, cara, adiciona movimentos de alongamento, tá? Durante a tua jornada de trabalho, não espera acabar a tua jornada de trabalho.
cara, tu não vai perder o teu emprego se tu parar 5 minutos para poder fazer uma laboral. E muito pelo contrário, tá? A tendência é que a tua produtividade aumente. Os estudos mostram já dessa maneira que empresas que adicionam ginástica laboral na sua jornada de trabalho têm um aumento da produtividade dos seus colaboradores. Fechou? Galerinha, então é isto. Muitíssimo obrigado. Então, olha só, recapitulando. Se você que é treinador e está me assistindo e quiser botar tudo isso na prática, comenta liga aqui nos comentários que eu vou te mandar o link para acessar o PAF, a Liga dos Treinadores, a inscrição da Liga dos Treinadores. É só comentar liga. E se você está buscando melhorar de uma vez por todas a sua dor, seja no ombro, seja na tua lombar, seja no teu joelho, você quer resolver de uma vez por todas a sua dor, sem precisar parar de treinar, comenta para mim, quero. Estava lembrando aqui o que precisava comentar. Comenta para mim, quero, aqui embaixo, que eu vou te mandar o link do PAF Rehab para você poder conhecer, ver se faz sentido para você poder adquirir. Vai ser um prazer poder te ajudar dentro dessa jornada. Fechou? Então, recapitulando para a gente não perder nada e essa live ter feito muito sentido para você, aprende a manejar a tua dor. A gente aprendeu hoje quais são os pontos importantes da tua dor. 0 a 10, de 0 a 3 é uma dor leve, de 4 a 6 é uma dor moderada, de 7 a 10 é uma dor grave. Você vai sempre trabalhar nesse espectro de dor, isso é fundamental para quando você entrar na sua fase de recuperação. Na sua fase de recuperação você precisa trabalhar fase 1, redução da dor. Fase 2, começar a se expor ao padrão de movimento. Fase 3, recuperar a função do movimento. Fase 3, começar a trabalhar o movimento complexo. E fase 4, se expor e voltar ao treino normal. Fechou? Galerinha, semana que vem tem mais 0800 do Físio, tá? Todas as terças-feiras, às 7h30 da noite, nós nos encontramos aqui para esse bate-papo maravilhoso. Eu e você e eu, para a gente tirar essas dúvidas e conseguir desmistificar algumas coisas e conseguir te trazer muito mais segurança para você treinar. Fechou? Eu me chamo Otávio, foi um prazer estar aqui contigo hoje, foi um prazer inenarrável. Tamo junto, vejo vocês na semana que vem, um forte abraço, valeu!